Meus amigos, a situação tá feia. Para combater o coronavírus, o prefeito de Itajaí quer fazer a aplicação do gás azul no cobre. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Se você for novo por aqui, se inscreva, isso ajuda muito no crescimento do canal. Em primeiro lugar, me desculpe por essa piada infame no início do vídeo, mas acabei não resistindo, foi mal. Vamos lá, vocês devem ter visto o vídeo que acabou viralizando há uns 2 dias atrás do prefeito de Itajaí, onde ele defendia o uso da ozonoterapia para prevenção/tratamento do novo coronavírus. É um tanto quanto estranho, né? É uma técnica que nós não conhecemos, né? Não é uma técnica muito usual, algumas pessoas sim conhecem, fazem ozonoterapia, chama atenção o fato de ser por aplicação retal, e aqui vale um parêntese, esse foi o link para a piada, mas existem algumas técnicas ou alguns exames que precisam ser feitos via retal. Por exemplo, homens quando chegam a uma determinada idade têm que fazer ali o exame de próstata ou a própria colodoscopia, né? Necessário ali colocar uma sonda no ânus, né? Enfim, para fazer a análise ali do intestino. Não se deve ter preconceito contra esses procedimentos, pelo contrário, você não vai correr o risco de perder a sua vida, deixar quem você ama por uma bobeira dessas, tá bom? Foi só uma piada no início e estou me referindo exatamente à ozonoterapia para o tratamento da Covid-19 ou no combate da Covid-19. Esse, obviamente, não foi o primeiro vídeo que surgiu com esse tema. Tem um vídeo mais antigo, onde um rapaz está numa fila, né? E o repórter chega até ele, pede para ele se distanciar um pouco. Ele falou que está tranquilo, porque eu acho que ele tomou ozônio de água com ozônio. Vamos lá, ozônio é uma molécula que é muito conhecida na química, né? É um dos alótropos do oxigênio, é o O3. Nós temos o oxigênio molecular, o O2, e o ozônio é o O3. Ele é bem conhecido também na chamada camada de ozônio, né? Que é uma camada de gases, de ozônio, né? Na verdade, a atmosfera ela tem várias camadas. Uma delas, nós temos ali uma elevada concentração de ozônio e ele serve de filtro contra raios ultravioleta, os raios mais intensos. É necessário ter essa camada, é necessário ter ozônio na estratosfera para exatamente sobrevivermos. Do contrário, uma radiação muito mais energética chegaria até nós. Durante muito tempo foi discutido sobre o buraco da camada de ozônio. Hoje esse assunto ficou um pouquinho de lado, mas quando eu estava na escola, por exemplo, era um assunto muito discutido. Então, o ozônio é conhecido nesse contexto. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, sobre o mecanismo de formação e destruição do ozônio. É um processo cíclico. Ele absorve a radiação ultravioleta e acaba sendo decomposto, formamos ali o oxigênio atômico, só que esse oxigênio atômico acaba reagindo com o oxigênio molecular e o ozônio é restaurado. Um mecanismo muito, muito interessante mesmo. Na verdade, a química da atmosfera é bem interessante. Difícil, eu considero difícil, mas bem interessante. Para um aluno de química agora de graduação, ou mesmo de ensino médio, ele também conhece ozônio em química orgânica, na chamada ozonólise. E aí entra uma característica muito importante do ozônio. Ele é um oxidante muito forte. Na ozonólise, por exemplo, nós temos ali um alceno, e para quem não conhece o alceno, é uma estrutura que tem pelo menos uma ligação dupla. O ozônio, ele rompe essa ligação dupla e formamos 2 compostos oxigenados, ou um composto apenas, dependendo da estrutura. Aqui vai aparecer uma imagem onde nós temos um mecanismo da ozonólise de alcenos, ou seja, da quebra de alcenos. Eu não vou detalhar o mecanismo, vou mostrar apenas para vocês, mas é um mecanismo bem interessante e um dos mais difíceis que eu considero, porque ele não é trivial. Valeria falar um pouco, né, gravar um vídeo só sobre esse tema, seria um vídeo muito mais técnico. Bom, como eu falei, o ozônio ele é conhecido na química e ele tem várias características interessantes. Ele é muito reativo, ele é muito tóxico, ele é um oxidante muito forte. Isso significa que o ozônio é um gás tóxico. O ozônio ele tem o seu papel fundamental lá em cima, lá na estratosfera. Na baixa atmosfera, aqui no ar que nós respiramos, o ozônio ele não é muito legal não. Naqueles centros de fotocopiadores, né, de xerox, que tinham várias máquinas, ali
pelo menos as mais antigas, tinham uma elevada concentração de ozônio, uma concentração um pouco mais fora do padrão, porque aquelas descargas elétricas da máquina acabavam rompendo, né, quebrando algumas moléculas de oxigênio e tinha ali uma formação, pelo menos localizada, de ozônio. Ele tem um cheiro característico, não sei se vocês já perceberam. O ozônio pode ser utilizado na purificação de água. Existem alguns lugares, por exemplo, que ao invés de utilizarem o cloro, como aqui no Brasil, como nós estamos acostumados, usam o ozônio. Existem alguns filtros, né, os ozonizadores, que eles atuam, filtros não, na verdade, eles purificadores de água, né, à base de ozônio. Então, como eu falei, é um composto bem conhecido com essas características. Lembrando, ele é tóxico, isso é muito importante. Ele é muito agressivo. Respirar ozônio é muito perigoso, pode provocar edema pulmonar, ele acaba atacando as células das mucosas. Então, ozônio não é brincadeira, pessoal. E por que eu chamo a atenção disso? Porque uma coisa é você acreditar na ozonoterapia, você ter um acompanhamento médico para isso, ou de algum especialista. Não vou entrar no mérito se funciona ou não, isso é uma coisa. Outra coisa é você ouvir uma coisa dessas e, sei lá, pegar algum ozonizador, né, alguma coisa que produz ozônio, achar que ele funciona e fazer um uso exagerado do ozônio. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Então tenha em mente que o ozônio é tóxico. O que é ozonoterapia? Seria uma terapia com ozônio, seria a utilização do ozônio para ajudar de alguma forma. O prefeito de Itajaí considerou a utilização do ozônio via retal, seria colocar um catéter ali no ânus, mas existem outras formas de aplicação do ozônio. Aqueles que acreditam na ozonoterapia, que defendem a ozonoterapia, existe inclusive a Associação Brasileira de Ozonoterapia, eles citam várias vantagens do ozônio. Existem muitos artigos a respeito da ozonioterapia. Deixa eu ler aqui para vocês o que um dos defensores diz a respeito. Eu vou colocar o link aqui abaixo. Ele fala que o ozônio melhora a oxigenação do sangue, é bactericida e leva a glicose para as células, controlando o metabolismo. Ele também protege o sistema imunológico ao melhorar a oxigenação, combater a inflamação e a dor crônica. Essencialmente, a defesa daqueles que acreditam na ozonoterapia considera alguns mecanismos. Um deles é que o ozônio mesmo ele tem um tempo de vida muito curto, ele reage de uma maneira muito rápida, ele é muito reativo. Então, esse ozônio poderia agir como um bactericida, ele poderia atacar bactérias, poderia atacar fungos, poderia atacar vírus, incluindo o coronavírus. Ele acaba sendo defendido neste sentido. E, de fato, se você pega o SARS-CoV-2, coloca numa cultura in vitro e adiciona ozônio, muito provavelmente ele vai ser destruído, ele vai atacar ali o encapsulado lipídico. Mas assim, in vitro quase tudo funciona, né? Você pode ter coisas bem simples que funcionam in vitro, mas que não deveriam ser administrados no ser humano. Ele também, defende que melhora a oxigenação, provavelmente deve ser pela decomposição do ozônio e adicionado oxigênio diretamente ali no tecido. Mas eu considero muito estranha essa terapia à base do ozônio, porque se for para matar o vírus, não faz muito sentido. Se o vírus já está dentro de você, é meio complicado, até porque ele vai se alojar inicialmente no sistema respiratório. Ele está sendo adicionado pelo ânus, não vai ter contato ali do vírus com o ozônio. Eu acho isso muito estranho. Sem contar que, como eu falei, o ozônio ele acaba sendo muito tóxico. E por vezes, né, as mucosas são sensíveis ao ozônio. O que os médicos, ou melhor, o que as entidades que representam os médicos dizem a esse respeito? Existem aqueles médicos que defendem essa linha, mas o que dizem as entidades? E, por favor, nesse momento, se você está achando que eu sou um vendido, que eu sou um manipulado, que eu esteja querendo manipular alguém, fecha o vídeo, tá? Não é esse o objetivo. Vamos lá. A opinião aqui do Lauro Ferreira Pinto Neto, médico infectologista da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele disse o seguinte:
Se alguém sugere algum tratamento fora do usual, precisa ter justificativa técnica que explique o tratamento. Os experimentos com ozônio não têm nenhuma base científica ou lógica que consigam explicar sua ação no coronavírus. Nós podemos olhar aqui uma nota no Conselho Federal de Medicina. Vai aparecer para vocês? Eu vou ler um pedaço dela. Ao tomar essa decisão, o CFM deixa claro que o uso benéfico da ozonioterapia em tratamentos clínicos está longe de ser uma unanimidade positiva. De acordo com a autarquia, o volume de estudos e trabalhos científicos adequados sobre a prática ainda é incipiente e não oferece certezas necessárias. Mais de 26 mil trabalhos sobre esse tipo de tratamento foram analisados, mas nem todos tinham boa amostragem ou dados completos. Para o CFM, esse quadro exige mais pesquisa em busca de conhecimento sobre o tema. Afinal, logo de início já causa espanto o número de problemas que a ozonioterapia diz curar e tratar. Não há na história da medicina registro de droga ou procedimento contra mais de 200 doenças, algumas delas graves, como hepatite, hérnia, câncer e AIDS. Eu li em algum lugar até zoando um pouco, nem câncer de galinha salva as pessoas de tantas doenças assim. Pessoal, ocorre o seguinte, a ozonioterapia é defendida por alguns, não há relação nenhuma para o tratamento do novo coronavírus, a Covid-19. Inclusive, ela não deve ser utilizada como prática médica. Ela é permitida pelo CFM para ser utilizada como estudo, né? Então, por exemplo, o prefeito no vídeo, ele inicialmente dá a entender que seria disponibilizado, quer dizer, ele fala, né, que seria disponibilizado o ozônio para quem quisesse. Só que não pode, ele não pode fazer isso. O Ministério Público mandou ele, exigiu uma resposta da parte dele. Aí a prefeitura fala, não, isso vai ser utilizado em um estudo. E um estudo, sim, é permitido, desde que as pessoas aceitem. Nesse caso, seria um estudo com um grupo controle, pessoas que estavam infectadas e tiveram ali o acompanhamento tradicional, e outras que estavam infectadas e fizeram uso da ozonoterapia. E isso vai ser acompanhado. Bom, mas de novo, não há evidências, no momento nenhum, de que tenha lógica o uso da ozonioterapia. Mas, mais uma vez, quando esse tipo de notícia aparece, o problema é aquilo que ela causa. Eu vi um artigo também, vou deixar aqui o link, de um artigo da revista Questão Ciência. Um artigo muito bom, dei uma lida nele. Na conclusão ele fala assim, crenças infundadas têm consequências. E quando figuras de autoridade, sejam médicos, detentores de cargos públicos ou celebridades, as apoiam, essas consequências se multiplicam. Cedo ou tarde acabam custando dinheiro, membros e vidas. Então, olha só, uma pessoa escuta isso, né, vê a ozonioterapia como sendo um novo grande tratamento. Arruma ali um gerador de ozônio, inventa alguma coisa, como aquele rapaz lá da fila da reportagem que eu citei, e acha que ele está imune ao coronavírus. E foi para a fila, ficou grudado, estava tranquilo da parte dele, não teria problema nenhum. Uma pessoa dessas pode estar contaminada, não sabe, está passando vírus para outra pessoa, ele próprio pode acreditar que está imune quando na verdade não está, e pode se expor ao risco à toa, achando que está imune. Tem consequências graves sim. Até o momento, Covid-19 não tem cura. Precisamos sim tomar os cuidados, usar máscara quando estamos na rua, higienizar as mãos, manter um afastamento social. Isso sim a gente precisa prestar atenção. Agora, não foi porque eu fiz uso da ozonioterapia ou inventei alguma coisa, o que é pior ainda, que eu sou imune e vou acabar me expondo dessa maneira. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma, eu espero que vocês tenham gostado. Não quero ofender ninguém. Se você acredita na ozonioterapia, tem um acompanhamento médico, enfim, isso é uma decisão sua, mas não há evidência alguma disso para a Covid-19, tá? Que venha a ser uma cura para a Covid-19. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer muito ao Marcelo Rodrigues, professor do IFPB, Instituto Federal da Paraíba, que me mandou uma mensagem sugerindo esse tema. Inclusive, deixem sugestões de temas para vídeos. Eu sei que muitos de vocês deixam, eu não consigo atender todos, mas em algum momento talvez eu consiga atender. E um agradecimento muito especial à minha querida amiga, a professora Carolina Lício, do Instituto Federal Sul de Minas,
discutimos bastante sobre o assunto, ela me mandou várias referências sobre a ozonioterapia, ajudou muito para que eu entendesse de uma maneira mais clara e produzisse esse vídeo. Bom, pessoal, valeu, muito obrigado mesmo. Se chegou até aqui e não se inscreveu, então aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, dê o seu like, enfim, ajudem a Universidade da Química a crescer.